começar a refletir, tá bom? Então, vamos aproveitar que a gente está unidos tanto nos pensamentos quanto nas nossas emoções, rogar ao nosso Pai, a Jesus, o Mestre querido, aos amigos espirituais que nos protegem e guiam, nossos mentores, rogar e agradecer por tantas coisas que nós temos recebido ao longo da nossa existência, que sabemos que tudo que está inserido no nosso caminhar, no nosso viver, tem por finalidade nos promover, nos elevar, fazer com que a evolução moral possa se suceder e que possamos, com isso, paulatinamente, irmos saindo dos ciclos reencarnatórios de dor. Rogamos e vibramos paz, harmonia nesse momento tão tumultuado do nosso país, que é o Carnaval, que todos possam ser envolvidos. Também rogamos por todo o planeta Terra, em todos os pontos onde ainda existe dor, trevas e dúvidas, que a nossa pequena oração e vibração possa levar um pouco de lenitivo, de paz, de esperanças, de novos horizontes. Gratidão por tudo e que essa paz continue entre nós, hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. A gente hoje vai dar sequência, eu parei nesse slide um pouquinho depois, mas eu vou voltar só para a gente rever esse slide aí, quando o Aulus está falando que nós somos uma usina de energia, e ele está especificando aqui, nesse momento, o nosso corpo físico. Então, ele está falando que o nosso corpo físico é também, né, um gerador de energia eletromagnética. O corpo físico é. E ele até cita um exemplo do próprio coração, que a gente sabe que tem um sistema elétrico, um circuito chamado sistema de Purkinje, que ele é que vai fazer os batimentos cardíacos acontecerem. Mas todo o nosso corpo, o próprio sistema nervoso central, ele é um campo eletromagnético, né? É uma usina de energia, é um campo eletromagnético. E é bom, aí ele citou, então a gente vai aqui citar os biofótons, né, que são elementos que não tem nada a ver com fotokirlion, que é importante a gente falar sobre isso, que não é a mesma coisa, mas aqui se refere a uma emissão de luz que todas as células do nosso corpo, elas emitem, todas as células dos seres vivos. Então, o nosso corpo, eles vão emitir, né, uma luz espontânea, na qual eles chamam os biofótons, que nós temos em todas as células do corpo, nós vamos ter essa produção de luz. Claro que é uma radiação ultravioleta, difícil da gente perceber a olho nu, mas que todas as células produzem essa energia. Também é importante a gente compreender que os médiuns, mais do que nunca, eles são dínamos, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, né? A própria mediunidade, o próprio corpo perispiritual, a própria mente, né, que a matéria, ela vai ser um gerador de energia, ela vai ser um dínamo que vai promover, ou vai facilitar, dentre tantas coisas, a própria mediunidade, já que a gente sabe que a base da mediunidade está na mente, não o cérebro, tá? Mas na mente que está extracorpórea. Então, a gente vai falar um pouquinho disso essa noite, né? Esse dínamo, né, que vai promover um movimento, eu até citei aqui, mas eu sei que nem todo mundo vai lembrar, existia antigamente nas bicicletas antigas uma coisinha que ficava acoplado na roda e que girava. À medida em que a roda se movia, girava esse aparelhinho chamado dínamo, e ele levava energia, e as bicicletas tinham os faróizinhos, tinham umas lâmpadas, algumas coisas assim para sinalizar, somente à noite. Então, era uma forma de geração de energia pelo próprio movimento, e é isso aí, porque o dínamo, ele vai transformar a energia mecânica, que é o movimento, em energia elétrica. Então, o nosso próprio corpo também é dessa maneira, o nosso próprio campo mental é dessa maneira, nós somos assim, nós somos várias dimensões energéticas, e é claro que entre essas dimensões energéticas tem que ter adaptadores, e a gente vai falar
um pouquinho sobre isso. Então, a mente, né, é um dínamo que vai transformar pensamentos, emoções em força mento-eletromagnética. Mento porque é mental, tá? Mento-eletromagnética. Então, vamos lá. Então, a gente, só para finalizar a explicação do Aulus, a gente vai ver que a gente encarnado, nosso próprio corpo, né, ele é um gerador de energia, de eletromagnetismo, e tudo que está vivo ao nosso redor, da mesma maneira. E os espíritos também, dessa mesma maneira. Então, nós somos um aglomerado de campos, de dimensões energéticas, é isso que a gente precisa compreender. Agora, entrando mais na mediunidade, que eu falei para vocês hoje, que eu faria o término desse capítulo que encerrou, eu falaria um pouquinho sobre a mediunidade em si. E aí eu vou voltar um pouquinho a uma aula não, duas atrás, quando a gente falou que na comunicação mediúnica envolvia a participação dos fluidos, lembra, do perispírito da mente? Que era por causa da nossa psicosfera, dos fluidos que a gente emitia, que ficam ao nosso redor, flutuando, gravitando ao nosso redor. O primeiro contato é fluídico. Por isso que, às vezes, mesmo a gente, às vezes, para quem não tem mediunidade ostensiva, quando a gente vai no ambiente, ou na casa de alguém, ou passa por uma pessoa, a gente fala assim, nossa, essa casa está carregada, ou essa pessoa está carregada, né? Porque a gente percebe a ambiência fluídica daquela pessoa, a psicosfera dela. Então, a primeira coisa que acontece, quando vai acontecer o fenômeno mediúnico, a comunicação entre o plano espiritual e com a nossa dimensão material, isso só se dá com um intermediário chamado médium, a primeira coisa vai ser esse entrelaçamento, esse sentir dos fluidos que aquele espírito está emanando. Por isso que, às vezes, o espírito que está dando uma comunicação, ele pode até dar uma comunicação bonita, toda rebuscada, né? Parecer até um espírito superior. Mas, pela ambiência fluídica dele, a gente já vê, nossa, esse discurso não está batendo com essa vibração. Porque a vibração é ruim, o discurso está bonito, mas a vibração não bate. Então, às vezes, a gente consegue detectar uma comunicação de um espírito pseudo-sábio, porque a gente vê que a ambiência fluídica dele, a psicosfera dele, não está batendo com o discurso dele, de jeito nenhum. Né? E é claro que o perispírito é intermediário disso aí tudo, e a gente falou, lembra, na aula, de algumas propriedades do perispírito, principalmente a expansibilidade, que é quando ele afrouxa um pouco os laços que o ligam ao corpo físico, ele fica como se ele fosse um grande Wi-Fi. Ele consegue captar muito melhor a ambiência, aquilo que está ao redor dele. E aí, se a gente já captou, né, os fluidos do espírito que vai se comunicar, a gente agora, essa informação está mais rebuscada, está sendo captada de uma forma mais ostensiva pelo perispírito, e aí vai levar essa informação para onde? Os fluidos do espírito comunicante, que a gente vai captar. Primeira coisa aqui, Depois, com os fluidos do médium, vai fazer o quê? Uma interpenetração, né, de um campo com o outro, a gente vai sentir se é uma presença boa, se é uma presença ruim, se é um espírito sofredor, se é um espírito bom. E aí, esses fluidos que são captados, a sua qualidade, o seu teor pelo perispírito, que nessa hora ele está expandido, ele começa a se expandir, ele vai levar esta informação para quem? Para a mente do médium. Aí vai se estabelecer uma comunicação mente a mente, porque a gente não disse que a base da mediunidade é um processo mente a mente? O espírito quer se comunicar, ele se aproxima, a primeira coisa que a gente sente, os fluidos. Aí o perispírito se expande um pouco mais. A gente começa a captar agora, levar essa informação até a nossa mente e consegue fazer com isso uma sintonia mental. Então, mas o perispírito e os fluidos vão participar dessa comunicação. Ok? Para todo mundo? Até aí tá? Então eu fiz o esqueminha, né? Primeira coisa, a gente vai captar os fluidos, vai saber se é bom, se é ruim, se é sofrido, se é agradável. O perispírito vai expandir, como ele tem propriedades
sensitivas, né, de fazer a captação, ele, com aquela propriedade dele, lembra? Sensibilidade magnética, ele vai entender se aqueles fluidos são positivos ou negativos, quais são as intenções. E vai levar essa informação para onde? Para a mente. E ali a gente vai começar, vai fazer um circuito fechado, mente nossa com a mente do espírito que vai se comunicar. Isso é claro, se o médium for dar o que a gente chama de passividade. Se ele falar assim, não, aqui não é lugar de eu me comunicar com você, não, encerrado o assunto, nada feito. Mas se ele está ali atendendo aquele apelo, dentro de um lugar propício, de uma condição propícia, vai se estabelecer o quê? Uma sintonia mental. E aí, então, a informação mente a mente vai passar para o perispírito de quem? Do médium, porque ela tem que chegar até aqui, na nossa dimensão material, ela precisa chegar até aqui. Então, vai através do nosso perispírito, ela vai ser enviada para o nosso corpo físico, nós que somos médiums. E aí, se é uma incorporação, o médium vai começar a falar aquilo que o espírito deseja dizer. E aí, se ele quer escrever, a mão do médium, nesse momento, vai começar a fazer a escrita do pensamento que o espírito comunicante está querendo produzir. Foi por aí? Eu fiz um esqueminha bem fácil, né? Mas é um esqueminha de ida e volta. Pode falar, Ana. Como é que é esse não dar passividade? Como é que o médium fica? Você pode nos A gente não deixa, a gente fala que não vai dar comunicação, você se nega a se sintonizar, você não se sintoniza com ele. É como numa aula, você está numa aula, numa sala de aula, o professor está falando, né? Naquele instante ali, tem muitos alunos que são rebeldes, né? Então, lá, com a sua atenção totalmente voltada o quê? Para o celular. Você está ali falando, mas ninguém está te dando atenção. Por quê? Não se estabeleceu o quê? Uma ligação com você. As pessoas estão mais interessadas naquele momento no celular do que em você. É a mesma coisa, tem que ter a nossa liberdade de escolha, de ação. Eu quero passar essa comunicação. Aí você começa a sintonizar através da atenção, da concentração, você começa a se ligar cada vez mais ao pensamento. Ao passo que, se você dirige toda a sua concentração, a sua atenção para uma outra coisa, você corta essa comunicação. Isso foi melhor, assim? Entendi. É só para a gente, é assim, por isso que a gente é dono do nosso corpo, não tem como um espírito tomar posse dele e fazer o que quer. E a própria reunião de educação da mediunidade é para ajudar a gente a cada vez mais ser senhor do próprio corpo. A gente vai aprendendo isso através de uma prática, a gente vai sendo conduzido por pessoas que dirigem a mesa fisicamente, que já têm uma experiência, um conhecimento, e também pelos espíritos que dirigem do plano espiritual, que nos auxiliam muito, e muita coisa mesmo. Né? Mas dar a passividade ou produzir a comunicação, a gente tem que atender à solicitação do espírito comunicante. Se eu falar, eu não vou passar essa comunicação, você não vai. É ponto final. Vou dirigir minha atenção para uma outra coisa. Vou me desconcentrar daquele apelo. Oi? Então, eu fiz ali um esqueminha. A primeira coisa que vai acontecer é a união, né, a superposição dos fluidos. Eu vou perceber, né, que tipo de espírito é aquele, né? E a gente sabe que o pensamento, para se propagar, ele tem que ter fluidos, né? Então, tem que ter ambiência fluídica. Então, ocorre ali o fluido. Aquele pensamento vai ser carreado, vai ser captado pelo perispírito, e aí a minha mente agora vai se concentrar, vai dar atenção àquela sensibilidade que o perispírito está passando, e aí sim vai formar uma união, né, de mentes para que a comunicação possa sair. E aí o espírito vai captar o pensamento, o médium vai captar o pensamento do espírito, vai enviá-lo através do perispírito e do perispírito para o corpo físico, e aí as mediunidades mais diversas que a gente conhece, né? Ou a incorporação, ou a psicografia, por aí vai. Isso aí é um esquema fácil de uma situação mais corriqueira, tá bom? Foi para todo mundo? Então, vou passar o próximo, hein? Então, vamos lá.
Então, foi o que a gente viu, né? O espírito vai emitir o seu pensamento, o perispírito do médium, através da ambiência fluídica, capta, faz a conexão, leva essa informação para a mente, que vai agora fechar esse circuito, vai fazer uma tradução, uma filtragem, e vai levá-la através do próprio perispírito, que eu não botei aqui, ao corpo físico, tá? Isso é só para facilitar o que já estava lá atrás. Interação entre os fluidos, está na apostila da FEB, eu não botei ali, mas é uma explicação da apostila, né? Circuito mediúnico. Podemos visualizar esse processo como um circuito fechado, porque fecha. A partir do momento em que o espírito quer se manifestar, e eu digo, eu vou passar essa comunicação, eu consinto passar a comunicação, o circuito fecha, né? Então, o circuito vai fechar. Então, a emissão, o espírito emite uma ideia, uma onda mental. Recepção, perispírito do médium capta essa onda através da sintonia. Processamento, a mente do médium interpreta o conteúdo que o espírito está passando. Por isso, toda a comunicação é um pouco anímica, é um pouco, porque passa por nós. Então, a gente sempre interfere em alguma coisa, a gente só não pode interferir muito. Se interferir muito, aí tem que prosseguir na educação mediúnica, porque a comunicação não está muito fidedigna. Mas aí a nossa mente vai captar, vai filtrar e vai enviar, né, para o corpo físico, nossa mente vai captar e envia para o corpo físico a fala, a escrita, o gesto, enfim, o que ele quer exteriorizar, né? Por isso que a gente tem que entender que o médium, por ser parte ativa desse circuito, ele tem que fazer educação mediúnica, tem que se equilibrar moralmente. Porque como ele vai poder captar uma informação, por exemplo, uma comunicação de um espírito de uma envergadura maior, por exemplo, se ele é uma pessoa muito desmoralizada, se ele não está fazendo o processo de autoconhecimento dele de reforma íntima. Essa comunicação não vai acontecer. Ele não vai ter bagagem para poder fazer a filtragem e levar essa comunicação. Então, é por isso que a nossa mediunidade é com Jesus sem cobrar, e a nossa mediunidade com Jesus é uma mediunidade que precisa ser moralizada o tempo inteiro. O médium precisa se moralizar o tempo todo. Por isso que muita gente não gosta de desenvolver a mediunidade, porque exige muito aquilo que o Emmanuel falou para o Chico Xavier: disciplina, disciplina e disciplina. Não é mole não, né? É o dia inteiro. Então, não é mole não, tá? Então, se o médium não tem essa disciplina, se ele não procura estudar, não procura se preparar, se ele não procura se autoconhecer, se ele não faz a reforma íntima, ele vai ficar passivo de mistificações ou de um animismo excessivo, porque anímico sempre a comunicação vai ter um pouco de nós naquela comunicação, só não pode ter muito. Senão a gente despersonaliza tudo que está sendo falado. Né? Um pouco da gente, beleza, só não pode ser muito. Tá bom? Por isso que a mediunidade no espiritismo não é mole. Então, a emissão de novo, né? O espírito projeta, né? A transmissão, onda do psiquismo dinâmico, viaja pelo campo do perispírito, do espírito comunicante, imprimindo, né, para aquele que vai dar a comunicação, um tom vibratório de conformidade com o seu pensamento. Recepção, o perispírito do médium absorve essa vibração como uma antena que ele é, e transmite ao sistema nervoso do médium. E aí a gente sabe que ela vai chegar no primeiro ponto através de quem? De uma glândula que a gente já falou aqui, que é a glândula pineal. Tá? Vai ser ali a porta de entrada. A glândula pineal fica aqui no centro do cérebro. Se a gente espetar uma coisa aqui, saindo aqui, outra aqui, um ponto em que as duas varetas se cruzarem, ali fica a glândula pineal. É pelo chakra coronário, né? Então, é essa glândula que vai fazer, que vai traduzir, né, ou vai modificar essas energias que estão chegando do perispírito para o corpo físico. Ok? Estamos só tornando complexo. No livro Mecanismo da Mediunidade, quem sabe um dia a gente estuda sobre isso, quem sabe, né, porque é física pura, eu teria que ter uma grande participação de alguém que pudesse me ajudar a estudar, mas ele vai falar da mediunidade como uma corrente elétrica, né, comparar uma corrente elétrica, e diz que a corrente mental é muito parecida com uma corrente elétrica. Eu vou ler para a gente já se habituar a essa linguagem dele, depois a gente traduz, tá bom?
Ele fala assim, tudo a gente tem que ter um gerador elétrico para ter uma eletricidade, alguma coisa que vai resultar, por exemplo, para eu acender uma lâmpada, eu tenho que ter um gerador elétrico. Se eu não tiver energia, não vou. Se eu não tiver a luz que vem lá da usina, a lâmpada vai acender? Não. Não adianta eu ter 2 fios assim, encosto na lâmpada, só os fios, não vai acender nada. Então tem que ter um gerador elétrico. E para simples efeito de estudo da transmissão de forças mediúnicas, em que a matéria mental, lembra? A mente é matéria. A matéria mental é substância básica, então tem que ter. Se não tivesse contato mente a mente, né, que vai produzir a matéria mental, não vai haver comunicação mediúnica. Lembremos-nos de que a chamada força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. Então, tem que ter um gerador e todos os componentes que têm um circuito elétrico, e o circuito tem que estar fechado. Fechado, a gente já viu que é fechado, é quando o espírito quer se comunicar e eu me concentro, eu dou atenção, eu fecho o circuito. Porque a mente eu já tenho, todos os componentes que fazem parte do circuito, eu também tenho, a gente vai ver isso. Então, aqui tem que ter a minha vontade, concordando em que eu vou passar essa comunicação. Afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de forças eletromotriz, entretanto, não nos achamos à frente de uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, na qual a energia absorvida, sob forma particular, se converte em energia elétrica. Então, como é que a gente arranja essas energias? As energias é o somatório das forças mentais do médium, somatório das forças mentais do espírito que está comunicando, porque o espírito desencarnado, ele também tem o campo mental dele, ele também tem o corpo mental dele, que são 2 usinas elétricas, que vão agora se unirem entre si para formar um gerador e fechar um circuito, para formar um gerador para fechar um circuito. O aparelho gerador, no caso, pode falar, Ed Luiz. Se eu estiver errado aí, que você deve entender mais física do que eu, corrija, não fica constrangido, não. Eu não fico. Peraí, está desligado o seu microfone, eu não te ouvi, não. Boa noite a todos. Eu vou trazer uma questão aqui, que ela talvez seja abordada pelo Espiritismo, não sei. Então, vou descobrir agora. Aí está falando de energia elétrica e tal, dando tanto de ênfase que essa energia elétrica seja eletromagnética. E aí eu estou me lembrando aqui que existem alguns estudos, como de radiestesia, por exemplo, em que eles tratam a energia elétrica, que é essa produzida pela usina, né, essa que nós usamos em casa, como sendo algo prejudicial ao ser humano. Não a energia eletromagnética, tá? Não mas essa energia aí, que ela assim, é prejudicial ao ser humano. Aí existem uma série de procedimentos que eles usam. E aí eu queria, assim, a minha questão é em relação a... Me parece, assim, no texto, e sempre que se fala energia elétrica, é essa energia eletromagnética. E não é essa da Enel, por exemplo, não é Não é essa energia. Ele está só fazendo uma comparação à corrente elétrica para a gente entender que há uma semelhança. Mas foi boa a sua colocação, porque não é a energia elétrica da Enel, né? Ele está só fazendo uma comparação com o circuito de energia elétrica que nós conhecemos, que é aquele que vem da nossa casa, entra pelo fio e vai por aí afora. Inclusive, sim, me parece que essa questão essa transmissão de energia que se dá pelo fio, a fiação, ela não restringe apenas a fiação. A energia, ela ultrapassa a fiação e entra no próprio ar. Ela ultrapassa o quê? Que está picotado. A fiação, ultrapassa a fiação. Ela não é perfeita, não isola perfeitamente, entendeu? E aí vai contaminando o ar, essa seria a base uma das bases da radiestesia, a tratar esses ambientes, que essas energias produziriam doenças, inclusive, esse vazamento de energia elétrica, digamos assim. Eu só queria realmente tocar nesse assunto para trazer
para a galera aí. Tá, obrigado. Não, tá tranquilo, foi bom, obrigada, sim. Então, a gente viu que o aparelho gerador de eletricidade é a mente do espírito que quer passar a comunicação com mais a do médium que vai passar. Então, nós formamos agora um gerador, né? A união dessas daqui tem um gerador. E vão ser as forças que vão ser geradas ali, elas vão formar as fiações, aquilo que vai levar, que é a força magnética, o produto final dessa união, né? Então, o aparelho gerador, no caso, não plasma corrente elétrica, e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais nos extremos, facultando aos elétrons a movimentação. Então, o que acontece? Quando a gente tem... Puxa, agora aqui eu não sei... não, eu tenho aqui sim. A gente, quando está pensando num gerador, está pensando numa coisa muito grande, mas eu tenho aqui uma coisa muito pequena, dá para ver que isso aqui é uma pilha? Dá para vocês verem uma pilha? Aqui, ó, uma pilha. Uma pilha tem um polo positivo, né, e tem um polo negativo, né? Que isso aqui vai gerar o quê? Um diferencial de potencial, que é o que ele está falando aqui, né? Então, só para a gente pensar, vamos supor se a comunicação vem de um espírito sofredor. Vamos colocar assim, o potencial energético é negativo, e o potencial eu tenho que dar a minha contribuição positivamente, para poder fazer o quê? Esse gerador, que um lado é positivo, o outro é negativo. Por isso, está vendo a importância do médium ter a disciplina dele? Para que ele possa sustentar, porque vai ter um potencial menor e um potencial maior. Eu vou ter que ser o potencial maior. Eu, o médium, que vou passar a comunicação. Então, nós vamos formar um gerador de energia, que é a união, só estou falando de uma forma assim, muito grosseira, né? Mas que é a união da mente, do espírito comunicante com o médium, vai gerar um diferencial de potencial, né? Porque o potencial entre um e o outro tem que ser diferente para que a corrente elétrica exista. Se os dois lados for positivo, eu não tenho corrente elétrica. Se os dois lados forem negativos, eu não vou ter corrente elétrica. Eu vou ter que fazer essa adaptação. Então, naquele instante ali, olha a nossa importância. A gente já tem o gerador de um circuito elétrico, que é a união entre o quê? A mente de um e a mente do outro. Olha, a base da mediunidade é a mente, né? Então, o gerador ou dínamo é a vontade do espírito se comunicar e a minha vontade de querer fazer o quê? Passar essa comunicação. Então, ele cria uma matéria mental que vai gerar uma força mento-eletromagnética que ele chama ali. Vai gerar uma corrente elétrica. Vai gerar uma corrente elétrica. Então, como é que eu vou gerar uma corrente elétrica aqui? Eu tenho que ligar um fio aqui, não é isso? E um fio do outro lado, e conectar alguma coisa. Vamos pensar uma lâmpada que eu quero acender. A lâmpada seria a comunicação mediúnica. No meio do caminho não tem um interruptor para a gente acender ou não? Quem é esse interruptor? É a minha vontade. Se eu não ficar o tempo todo como médium, concentrada e permitindo a comunicação, eu abro o circuito. Abrir o circuito é desligar o interruptor. O que acontece com esse circuito de força? Não vai acontecer e não vai acender a lâmpada, que é o produto final. Ficou fácil isso, gente? Foi? Estou explicando de uma forma muito rústica, né? O pessoal que entende melhor rede física, por favor, faça-me o favor de interferir. Então, vamos lá. André Luiz define o espírito encarnado ou desencarnado como um dínamo complexo. Um dínamo físico converte energia, físico, aqui no nosso mundo, converte energia mecânica em elétrica, que eu citei o caso da bicicleta, né? O dínamo espiritual converte o trabalho psicofísico, né? Que está todo envolvido, tanto a parte mental quanto a física, né, a vontade, a emoção, o esforço mental, em forças mento-eletromagnéticas, foi o que a gente viu atrás. Função da usina mental, gerador, cria matéria mental através das vontades, né, das duas. O indutor, quem é? Aquele que fica no meio do caminho, é o perispírito e a mente daquele que está coordenando o processo. A comunicação ocorre por indução, assim como um campo magnético em uma bobina induz corrente em outra sem contato direto. O pensamento do espírito induz no perispírito do médium uma vibração semelhante. O espírito age como indutor primário. O médium funciona como indutor secundário, porque um capta e o outro leva. Eu, como médium, vou captar
vou captar a informação dele, mas também tenho que levar para onde? Eu tenho que levar para a periferia. Então, o espírito comunicante gera e manda para mim, eu recebo e mando para o corpo físico. É mais ou menos aquilo ali, né? Só que a gente vai ter que ter um transformador. Por quê? Porque não são energias diferentes, a gente acabou de colocar aqui, né? Vamos supor um espírito muito sofredor e eu, o médium, que vou passar a comunicação, só para a gente compreender, né? São forças diferenciadas, tem que haver alguma coisa para transformar essa energia, para adaptá-la para isso daí. Quem é o transformador? No caso aqui, é a mente do médium que vai servir, vai fazer a transformação dessa energia. Então, imagina, se eu estou recebendo a comunicação de um espírito muito elevado, hein? Muito elevado mesmo, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter que potencializar, eu vou ter que diminuir esse potencial para poder se adaptar ao meu perispírito e chegar no corpo físico, não é? Se for de um espírito inferior, o potencial dele está baixo. Eu vou ter que melhorar isso para que essa comunicação se torne clara, se propague para o meu perispírito e possa chegar no meu corpo físico. Foi? Pode falar, Ricardo. Ricardo, se eu estiver errado, me corrija. Eli, não é questão de estar errado ou estar certo. Eu acho que para melhorar essa analogia do trabalho magnético feito por um médium com a eletricidade, é melhor a gente pensar em termos de frequência, já que a gente fala da necessária sintonia entre o médium e o espírito comunicante. Sim, porque ele também capta a sintonia, que eu separei, eu dicotomizei, mas é verdade, a gente pode pensar como sintonia de rádio, não era isso que você pensou? Exatamente, porque se a gente falar em termos de potencial, em termos de energia, fica mais confuso, penso eu, de compreender. A gente pensando em termos de frequência, sintonia, que é o que a gente faz no rádio, na televisão, acho que a analogia fica mais palatável para a gente poder digerir a ideia, como é que flui. Porque, na verdade, é o que acontece. Isso que o nosso colega comentou um pouco antes da questão da sinestesia, do risco que existe de, por exemplo, você morar sob redes de transmissão de alta potência, alta tensão, isso tem a ver exatamente com a alta frequência da energia na forma de alta tensão. A energia que nós temos em casa aqui, os 110 volts, 220 volts, eles não têm uma frequência alta, é a frequência de 60 Hz. Sim, já numa torre já modifica tudo. Muda porque ela tem que transferir aquele potencial altíssimo para distâncias que a gente nem imagina. Tá? Então, eu penso que se a gente pensar em termos de frequência, vai ficar mais fácil da gente compreender, já que a comunicação depende exatamente da sintonia entre o médium e o espírito comunicante. Tanto que o médium pode simplesmente, em determinado momento, como você mesmo falou, chegar e mentalizar e falar para o espírito, ó, não vai ser possível a gente agora trabalhar. Sim, de qualquer forma ele tem como, né, desligar ou ligar, né, é isso que você está querendo falar, é isso? Exatamente. E mesmo no caso da corrente em forma de sintonia, de frequência, de qualquer forma a gente pode aceitar ou rejeitar, né? Você pode ligar teu rádio numa rádio ou em outra, né? Eu pensei em termos da sintonia, por quê? Porque se o espírito comunicante se descontrolar na ânsia de se comunicar, ele vai perder a sintonia com o médium, e aí o médium não vai conseguir nem, talvez, se comunicar com ele, ou eu estou falando bobagem agora. Como é que eu perdi a tua fala está picotada, vez por outra uma palavra e outra se perde. Você podia repetir, por gentileza? O que eu estava tentando pensar junto com você é o seguinte, digamos, o espírito comunicante começa a ficar muito nervoso. Sim. E começa a sair da vibração do médium. Será que ele vai conseguir, será que o médium vai conseguir falar para ele, meu irmão, agora eu não posso dar a comunicação que você quer me passar? Tem como. Tem sim. Você pode brecar a comunicação. Vamos supor, se um espírito está na mesa, ele vai se comunicar numa mesa mediúnica. Ele está extremamente violento, né? E você já passou, porque você, mesmo que você tenha uma mediunidade semi-consciente ou até inconsciente, você continua dono do seu corpo. Você pode alertá-lo. Se prosseguir, eu vou encerrar essa sintonia, essa comunicação, eu vou abrir o circuito, no caso, a gente está falando de corrente elétrica, acabou, eu não vou mais, não vai acontecer o que as pessoas chamam de, não vou dar mais a passividade, não vou permitir que a comunicação proceda. Você tem completamente esse domínio. O médium não é um joguete nas mãos do espírito, a menos que
ele esteja obsidiado. Aí é diferente. Isso é o escolho da mediunidade, na qual Allan Kardec fala isso no livro dos médiuns, porque aí todo esse circuito está comprometido. Você já não consegue botar a sua vontade para fazer prevalecer. Entendi. Tá? Mas sim, a gente pode cortar a comunicação no meio do caminho se ele não se adaptar a um processo de maior reeducação, de maior disciplina, você pode falar assim, acabou. Ou você passa daqui para frente o que você quer dizer com mais suavidade, tudo bem, a gente pode expressar que ele está com raiva, mas não a ponto dele esmurrar uma mesa, ou ele produzir um deslocamento de um objeto, enfim. Você pode falar, ou você passa a comunicação, vou expressar sua raiva, mas não a ponto de você me fazer bater a mão numa mesa, a berrar, a jogar um objeto, isso não. Isso a gente tem plena capacidade de cortar o circuito ou encerrar a sintonia. Plena capacidade. O médium é educado, diga-se de passagem. Por isso que se fala numa moralização da faculdade mediúnica. Ela, por si só, ela é neutra. O que faz ela ter uma qualidade? O que faz ela ter a qualidade é a moralização do médium. Por isso que o Kardec trabalhou com esses conceitos no livro dos médiuns. Porque é a hora que você pode fazer a interrupção. Tá legal. Obrigado. Nada. Então, gente, eu vou trazer numa próxima algo melhor, né? Que seja mais comparado, né? A uma frequência de rádio. Mas só para encerrar, né, o pensamento, a gente tem que ter dentro de uma corrente elétrica um coletor. O coletor é o corpo físico. Especificamente, o sistema nervoso central, a glândula pineal, que a gente já falou aqui, que já me foi feita até pergunta em umas aulas atrás, né? Ela vai ser aquela que vai adaptar essa energia que está vindo de uma dimensão espiritual para uma dimensão física. Falando-se em dimensão espiritual e física, a gente está falando de potenciais de energias diferenciados. Muito maior é o espiritual do que o físico, precisa, então, que seja adaptado para o corpo físico e vice-versa. Então, quem faz essa recepção, quem vai receber de primeira monta todo esse circuito que a gente está falando aí, da comunicação, para levar ela para o corpo físico e ela se externar no nosso mundo, na nossa dimensão, quem recebe essa informação é a glândula pineal, que já me foi feita essa pergunta numa outra aula. E aí o fenômeno chega-se todo, isso é por isso que eu falei mais de circuito elétrico, né? Vai chegar, toda essa informação vai chegar em forma, né, da grandeza de força eletromagnética, e ela vai ter que ser convertida em neuroquímica. Então, ela chega aqui com potencial eletromagnético e vai ter que ser transformada em neuroquímica, em substâncias químicas, para fazerem sinapses dentro do nosso cérebro. E é a glândula pineal que vai fazer essa conversão dessa energia quando ela estiver chegando já no corpo físico. A chegada no corpo físico é assim, ela chega como energia eletromagnética, e aí a gente sabe que, deixa eu passar um pouquinho aqui mais para frente, a glândula pineal, eu não trouxe. A glândula pineal tem aqui dentro dela aquilo que o Dr. Sérgio Felipe chama de cristais, ela tem mesmo, cristais de apatita. O que vai acontecer? Ela vai ricochetear naqueles cristais, vai sensibilizá-los, e é naquele momento que uma energia uma força eletromagnética vai ser convertida em neuroquímica. Ela vai sensibilizar os neurônios, os receptores que tem ali, né, no cérebro, e vamos supor, se é uma comunicação de psicofonia, para elas se externar em forma de palavras, etc. e tal, e gestos, ela vai para áreas determinadas do cérebro responsáveis pela fala. Se ela vai ser uma psicografia, ela vai para áreas do cérebro motoras que são responsáveis pela escrita, e aí o médium vai escrever, e aí o processo se dá dessa maneira. Foi, gente? Da próxima, eu vou tentar trazer alguma coisa como uma captação de rádio. Hoje, como o Aulo estava falando dos campos energéticos, da energia em si, né? Eu peguei no livro Os Mecanismos da Mediunidade, porque o próprio André Luiz também trata a mediunidade como uma corrente, dando um exemplo que ela é semelhante a uma corrente elétrica, mas nós podemos fazer ela de uma outra forma também, tá? Então, hoje vai ser só isso daqui.
E numa próxima aula, num outro momento, a gente vai ter que falar um pouquinho do corpo, porque lembra que o Kardec falava que a mediunidade está radicada no organismo, então o corpo físico tem que estar preparado para receber essas informações vindo da espiritualidade e poder ocorrer o fenômeno mediúnico? Tem, e o André Luiz também, ele faz uma comparação com ferro-magnetismo. E a gente, numa outra aula, a gente pode falar sobre isso também. Então, o corpo físico do médium tem que estar preparado para a mediunidade? Tem, ele tem que estar. Ele tem que estar preparado. Não basta só o perispírito, com toda a sua formação, com todas as suas propriedades, ele estar apto para transmitir até o corpo físico a mensagem ou a comunicação mediúnica. O corpo físico do médium também é preparado. Isso a gente vai encontrar em mecanismos da mediunidade. Foi? Se alguém tiver alguma pergunta, se ficou alguma coisa muito complexa, eu posso tentar passar melhor para vocês. Foi para todo mundo? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Nada? Então, hoje o que eu tinha, gente, para passar era isso para vocês. Obrigada pela participação de vocês. Eu passei como corrente elétrica. Numa próxima aula eu vou tentar passar como se fosse uma emissora de rádio, para o rádio, né? Para a gente tentar entender isso de uma outra forma, né? Mas eu trouxe só os conhecimentos embasados no André Luiz, porque ele também trabalha dessa forma, né? Como corrente, como gerador, para a gente poder fazer a compreensão. Mas o que é mais importante disso tudo para a gente entender. Obrigada, Ed, obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. O que é mais importante que a gente não pode esquecer é que nós, médiuns, que trabalhamos dentro do espiritismo, com a nossa mediunidade, é uma mediunidade com Jesus, é uma mediunidade de renúncia, de abnegação, de sacrifício, de disciplina. Isso sem sombra de dúvida. Para que a gente possa servir de instrumento, ser um instrumento o melhor possível. Perfeito não, porque nós não somos perfeitos, mas, né, o melhor possível para passar a comunicação mediúnica. Pode falar, Ana. Só retomando aquela pergunta que eu fiz sobre a passividade, Sim. Eu conheço uma pessoa que ela sempre reclamou que ela via espíritos, que ela não queria ver, mas ela via. Inclusive, ela agora faz estudos para controlar isso. Isso dela ver espíritos e não querer, ela está negando a passividade, porque ela disse que via, mas não queria ver, mas via. A mediunidade ostensiva, nós somos assim, um receptor direto. A gente não tem um botãozinho que desliga a mediunidade. Apesar de que eu falei que a gente quebra o circuito numa comunicação mais ostensiva. Mas pode acontecer, a mediunidade, ela existe na gente a ponto final. Por isso que ela precisa ser educada, para a gente não dar uma passividade em qualquer lugar, né? A gente ser senhor disso. E a educação é também a gente ter um olhar de misericórdia. Vamos supor, eu vou num lugar, né, numa casa de uma pessoa, ela está passando uma problemática, eu vou ver ali a presença de um espírito, sei lá, estou criando uma situação ruim, tá? Eu vou ver a presença de um espírito obsessor. Tá, eu não desligo a mediunidade, mas eu não posso ter um olhar de misericórdia, um olhar mais disciplinado? E naquele instante, ao invés de eu fazer uma ligação mental, que eu não vou dar passividade para ele se comunicar, eu não posso fazer uma prece para ele, para ajudá-lo a sair daquele processo? Né? Então, é nesse sentido que eu estou referindo, não é que a pessoa está dando a passividade. A mediunidade não se desliga, ela não tem um botão propriamente. A comunicação mediúnica ostensiva, você determina se você vai ou não vai permitir o acontecimento. Mas a mediunidade é uma faculdade, que uma vez tendo, você tem. Por exemplo, você tem a faculdade de visão. Se você não for lesada nos seus órgãos que são responsáveis pela visão, você continua vendo, não é? Mas o que você pode fazer? Ao invés de fechar os olhos, você pode ter um olhar de misericórdia. Eu vejo que ali tem um espírito, vou entrar em prece, pedindo por esse espírito sofredor, pedindo por essa família, pedindo. Entende? E não se afetar, e não fechar uma comunicação com aquele espírito ali. Porque o que não pode é assim, se a gente chega na casa de uma pessoa, tem um espírito obsessor, vou dar passividade, vou incorporar o espírito? Não, não é assim.
né? Entendi. Mas eu posso auxiliar aquele espírito? Posso, com uma prece, com um apelo, rogando aos mentores espirituais, vibrando no bem para com ele. Mas a mediunidade é uma faculdade, que uma vez tendo, você nunca vai deixar de ter faculdade. Tem mediunidade? Tem. Assim como ver, se eu não lesar os órgãos, eu vou ter visão para o resto da vida. Então, é uma faculdade que precisa ser educada. Ok? Foi? Ok, foi. É que às vezes, quando a gente fala de dar passividade, a gente está falando numa mesa de desobsessão, numa mesa mediúnica. Você pode filtrar aquela comunicação violenta, você pode dizer não para ela, né? Você está ali, você tem toda uma bagagem, tem todo um preparo, uma ambiência para trabalhar, mas que também tem regras, não é o espírito chegar, fazer o que quer, quebrar todas as mesas, ferir o médium, jogar ele no chão, fazer com que ele se machuque, não, é para a mediunidade não chegar a isso, a mediunidade deve ser exercida com equilíbrio, com disciplina, com amor, com misericórdia, e misericórdia para os dois lados, né? Não é o espírito achar que eu tenho que ter misericórdia, então eu vou permitir que ele me jogue longe, que ele me fira, ou que ele me faça virar uma mesa e machucar um monte de gente, não é isso. Aí é disciplina para os dois lados. Então, o médium disciplinado, ele pode conter uma comunicação, por exemplo, violenta, se ele tiver educado, senão ele vai ser levado por essa comunicação violenta. Por isso a importância de educar a faculdade mediúnica, assim como a importância de moralizar a faculdade de ver, a faculdade de ouvir e a faculdade de falar. Também é importante. Foi, gente? Então, encerrado, tá? Nas próximas aulas vou tentar trazer cada vez mais, obrigada a todos, conhecimentos o mais fácil que for possível, tá? Obrigada a todos. Uma boa noite para vocês, um bom finalzinho de feriado, né? Que daqui a pouco está acabando. Aproveitem o carnaval para estudar. Beijo grande no coração de vocês, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite.